do Senhor, queridos professores, queridas professoras que estão aqui para mais uma aula da nossa EBD e hoje a aula número 12. Vamos ver qual é o tema? O tema é o presente da salvação. Nós já estamos na lição 12 do nosso quarto trimestre, último trimestre deste ano, né? E nós vamos mergulhar mais um pouquinho ainda nessa história que é uma continuação, né? Eu sempre falo que cada lição sempre puxa da anterior para a próxima, né? Então não vai ser diferente aqui, nós vamos continuar a história. Se você não assistiu a nossa aula número 11, volta ali, dá para assistir, tem todas as aulas no nosso canal. E nós vamos ver então o objetivo dessa aula aqui, que é que o aluno saiba que Jesus morreu em nosso lugar para nos salvar da condenação do pecado. O ponto central: Jesus é o Salvador prometido por Deus à humanidade. Isso aqui é tão pontual porque é simples essa frase, né? Esse objetivo, ponto central, eles são simples. Só que se a criança já começa a compreender isso aqui, é um fator determinante na vida delas. Então, a gente sempre está batendo na mesma tecla, a gente sempre está memorizando com as nossas crianças a importância de entender e crer que Jesus é o nosso Salvador. Memória em ação. Está lá em Romanos 6:23. O presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deixa o memória em ação, sempre também dou essa diquinha aqui, né? Fazer uma plaquinha, colocar nas crianças com o versículo da memória em ação. E a lição também traz aqui uma ideia que eu achei bem legal. Aqui no memória em ação, escrever assim, ó. Jesus morreu por... e o nome da criança. Por exemplo, né, se for uma criança chamada Letícia, ela pode escrever aqui, ó. Jesus morreu por... aí bota o nome, Letícia. Jesus morreu por João. Jesus morreu por Mateus. E você pode até entregar uma plaquinha assim, deixar a criança levar para casa, né? Para ela lembrar a importância de crer que o sacrifício de Jesus na cruz foi por amor a ela, né? Então isso é muito legal. Também são sugestões para a gente ajudar as nossas crianças na memorização. Projetos do trimestre, né? Vocês já estão aí, ó, cansados de saber que nós estamos com a maleta viajante. Uma maleta aí que tem percorrido aí o nosso Brasil, né? Eu fico muito feliz de receber as fotos. Nós já passamos aqui, nós já vimos, né, as crianças que levaram essa maleta para casa, né? Que tiveram seus momentos com os pais, que criaram essa conexão em casa da leitura. Então, a maleta viajante da IBD, a gente trouxe no terceiro e nesse quarto trimestre também continuou esse projeto, tá? Mas é um projeto que poderia fazer parte da EBD, né? Poderia deixar incluso, né? Talvez se você parar por agora, mas quem sabe ano que vem você comece também. É um projeto muito legal. E nós também temos nosso projeto da bandeira da oração, né? Que é um projeto novo desse quarto trimestre, né? A gente está já finalizando, na verdade, né? Vocês já conhecem, tá todo o projeto escrito no Drive, o louvor, sempre já falei ali, né? Por isso que eu tô passando aqui rapidinho, porque eu sei que vocês já conhecem, já estão fazendo, e é isso mesmo, né? E a nossa lição hoje, que é o presente da salvação, é sobre a Itália, né? Então, que nós possamos aqui, ó, eu tinha deixado aqui, para a gravação já deixei pronto, mas aqui, ó, aqui é melhor, né? Nosso coraçãozinho aqui, as bandeiras são verde, branca e vermelha, da bandeira da Itália. E a gente orar, né, por este país, porque tem poucos cristãos, né? Tem poucos cristãos neste país. Então, que a gente possa orar, estender nossas mãos, né? E declarar, né, no coração das nossas crianças esse desejo, né, pela oração. E aqui nós estamos com o nosso globo, ó, recheado aqui com as nossas bandeiras. Tá ficando bem lindo, né? Próxima aula nós finalizamos. E olha aqui que bonito que ficou. Você pode ir virando também, né, ó, para as crianças participar. E é isso mesmo, é legal. Você pode ir botando aqui também mais ao derredor, né? Ou se você quisesse também, você podia ir colando as bandeiras no globo, né? Teve professoras que fizeram um mural e foram colando. Isso também é fantástico, né? A ideia é o quê? É a gente levantar
oração por este país, né? Os missionários também que estão lá, os cristãos que estão, e que o Senhor venha derramar a sua palavra, né? Cada vez mais nestes lugares. E a gente já vai aqui para a parte da escritura. É bastante coisa na nossa lição, né? Eles fizeram, assim, bastante assunto. E, assim, ó, o que eu vou deixar de dica aqui para vocês? Essa lição, ela dá uma continuação ainda mais na lição 13, né? Então, assim, eu procuro, às vezes, colocar aqui o que está na lição, para mim não falar mais e acabar não confundindo aqui, misturando com a aula, com a próxima aula, né? Porque, às vezes, nós, a gente vai falando. Então, eu gosto de ler, assim, direitinho, para ficar bem pontual. E na aula passada, a gente viu sobre o quê? Vocês lembram? Sobre o novo nascimento, isso mesmo. A gente viu sobre o novo nascimento. A pessoa que crê que o Senhor Jesus é o seu Salvador, ela vai se batizar. A gente falou sobre o batismo, que é um ato importante. Tivemos recentemente aqui na nossa igreja. É um ato muito lindo, né? É um momento assim muito inesquecível na vida de quem dá esse passo, né? E agora a gente vai passar então um pouquinho já para outro nível aqui. E a nossa lição eu vou ler, tá? Diretor, pode botar na tela que eu vou ler, para não deixar nada para trás. Diz assim, ó. Certa vez, quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé. Dali, Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a missão do quê? De trazer 2 jumentinhos. Então, eles foram lá, pegaram o jumentinho e jogaram uma capa sobre esse jumentinho. E a grande multidão que iam com eles estendiam as suas capas no chão e outros ramos que tinham cortado das árvores a fim de honrar Jesus. E todos começaram a gritar. Será que eles gritaram o quê, né? Era o seguinte: Hosana ao filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. Hosana é um termo hebraico que, além de representar uma forma de louvor, também significa salve-nos. Veja que coisa linda, né? Tudo aconteceu exatamente como tinha anunciado o profeta Isaías, que dizia o seguinte: agora o seu rei está chegando, ele é humilde, está montado num jumentinho. Aquela multidão entendia que precisava da salvação e que Jesus era o Salvador. Jesus, quando esteve aqui na terra, né, como um homem, ele nos mostrou sobre a questão muito forte da humildade. Apesar de todo o seu esplendor, né, de toda a sua glória, Jesus ele foi muito humilde. E o que é legal de a gente mostrar para as crianças, e lá em casa eu sempre falo para os meus filhos também, o quê? Que o Antigo Testamento, o que dizia no Antigo Testamento, se cumpriu no Novo Testamento. Então a gente precisa mostrar para as crianças eu vou usar essa palavra, tá? Essa comparação, mas na verdade esse cumprimento de promessa, melhor dizendo. O Isaías, o Zacarias também falava sobre que isso acontecia há muito tempo atrás. Vai vir um rei que eles vão declarar e tal, e vai nascer da virgem, nananã, e nananã, e nananã. Tá, mas aconteceu? Aconteceu aqui, aí você mostra lá em Lucas, Mateus, vai estar mostrando tudo o que eles falavam. Então, isso foi um ato que o Isaías já tinha falado, o Zacarias também, né? Sobre essa questão, que Jesus ia vir montado num jumentinho, né? Que o pessoal ia gritar, o rei e tal, e cumpriu. Então, a Bíblia, nós precisamos trazer essa vontade, né? Das crianças pegar, assim, a palavra de Deus e entender. Peraí, o Antigo Testamento falava muitas coisas aqui, e aí cumpriu aonde? No Novo. Então, a gente precisa mostrar isso para eles, né? Entender o quanto antes que o que falava lá atrás se cumpriu no primeiro, e assim o que está dizendo, no Novo, e assim o que está se dizendo no Novo já está se cumprindo, na verdade, né? O que a gente está vivendo, e falta só Jesus voltar para nos buscar. Mas isso é para outra aula, então calma aí, é a aula 13. Deixa eu voltar aqui na aula 12. Então, o Antigo Testamento se cumprindo no Novo Testamento já é essa parte de Jesus. Mas nós temos mais coisas para mostrar para eles. O quê? Algum tempo depois, durante a ceia da Páscoa, Jesus explicou que estava chegando o momento de se cumprirem as Escrituras, que o Filho de Deus iria morrer pelos pecados de todos. Jesus sabia tudo o que iria acontecer. Ele estava triste,
pois os seus discípulos, os seus melhores amigos, o abandonaram e um deles estava prestes a traí-lo. Mesmo assim, Jesus pegou o pão, deu graças a Deus e distribuiu, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, fez o mesmo com o vinho, agradecendo a Deus, passou o cálice, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado para perdão dos pecados. Aí você pode falar para as crianças, né? Lembra que a gente falou na aula passada sobre o batismo? Quem se batiza agora pode fazer parte da grande ceia. Isso aqui da grande ceia é um simbolismo. Na verdade, eu vou usar essa palavra, né? É uma preparação da grande ceia que nós vamos participar lá no céu. Então, nós já estamos ensaiando aqui, né? Batizar, quem se batiza pode participar da ceia, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu achava um máximo, assim, ó, participar da ceia. Eu gostaria muito de participar, mas não podia, né? Meus pais sempre falavam: não, é só quando tu se batizar. E aquilo ali deixava aquele desejo, né? Nossa, eu não vejo a hora de me batizar para participar desse grande momento. As minhas crianças na igreja também sempre falam, né? A gente pode tomar um pouquinho do suco? A gente pode participar? Não, ainda não pode. Agora é o momento de vocês entenderem que é preciso a questão do batismo, né? Essa questão de preparação. E como nós, professores, a gente tem que dar esse desejo, criar essa expectativa no coraçãozinho deles, né? Porque para eles não se tornarem adultos que, Santa Ceia, ó, tanto faz. Não, gente, é algo muito sagrado, é algo muito sério e nós precisamos inculcar na cabecinha deles este momento. Então, isso é muito legal também, né, de mostrar para eles esse grande feito do Senhor Jesus. E como de costume, na nossa figurinha ali 12.3, né, Jesus foi com seus discípulos orar. Jesus orava. Será que nós estamos orando o suficiente, né? A gente às vezes fica pensando, nossos dias são tão corridos, né, Pro? Agora um assunto aqui para as Pro, que a gente pensa: meu Deus, é tanta coisa. É a escolinha para preparar, é a salinha para preparar, agora vem o Natal, é final de ano, e às vezes tem apresentações, dependendo das igrejas, né? Fazer aquele culto de Natal, tem as apresentações, é tanta coisa. Meu Deus. Mas a gente não pode esquecer de orar. Orar em primeiro lugar, né? Então, Jesus saía para se retirar e orar. E ele levou ali com ele, né, Pedro, Tiago e João. Então, Jesus, ele sempre tinha esses amigos mais próximos, né? Isso é muito legal de a gente ver também como a gente precisa de amigos, né? E imitar Jesus, ser um discípulo de Jesus também requer isso. A gente precisa um do outro, né? Isso é muito legal. Só que ali naquele momento, né, Jesus estava orando, ele se ajoelhou e disse: Pai, meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Jesus estava já sentindo as dores, né? Isso é muito forte, né? Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Quando Jesus voltou, encontrou os 3 discípulos dormindo. Que tristeza, né? Ele disse para eles ficarem vigilantes, pois algo grandioso estava prestes a acontecer. Isso se repetiu por 3 vezes, até que Jesus o acordou pela 3ª vez, dizendo: chegou a hora. E o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Vejam, aí vem chegando o momento, aí vem chegando o homem que está me traindo. Então, Jesus sabia tudo o que estava acontecendo. Tudo, gente, era para se cumprir. Se Jesus quisesse sair correndo, se Jesus quisesse, né... Olha, Deus Pai podia tirar Jesus dali, mas não. Ele foi até o fim, ele suportou as dores, ele suportou o sofrimento por amor a nós, por amor à humanidade, né? Para nos conectar de novo com ele. Lembra lá nas primeiras aulas, né? A gente falou sobre essa questão do pecado que separou o homem de Deus, a nossa conexão, porque Deus é um Deus de relacionamentos. Então, assim, ó, tudo isso para nos conectar, para nós ter acesso ao Pai, né? Então, tudo fazia parte. E às vezes as nossas promessas, né, o nosso propósito diante de Deus não é só flores, né? Nós aqui na vida, o hoje, né, os nossos propósitos requerem sacrifício, nós passamos por momentos difíceis, e engana-se quem pensa que é só vida boa, né? Só morango, como diz o outro, né? A gente passa por dificuldades, mas sabendo que estamos no propósito também de Deus, né? E na nossa figura ali 12.4, depois vai aparecer aqui, Jesus ainda estava falando com eles quando chegou Judas. Então, Jesus, na ceia, já sabia que Judas ia trair. Mas Jesus manteve a classe, né? É tão difícil, né, lidar com essas situações, mas Jesus nos ensina que é possível, né?
e ele estava ali, então, conversando com os discípulos. Ele falou, né, vai chegar um homem que vai me trair. Nisso, Judas chegou, deu um beijo em Jesus, entregando. Por quê? Por que ele fez isso? Porque ele falou para os caras maus, né, ó, aquele que eu chegar e dar um beijo, um cumprimento, né, que é muito da cultura judaica, né, é quem vocês devem pegar. Então, por isso que ele teve esse ato. Então, quando os 3 discípulos viram, tentaram defender Jesus, e um deles feriu um empregado do grande sacerdote, ali do homem mau, né? Vamos dizer, das pessoas más que estavam ali para pegar Jesus, até para nossas crianças entender. O que ele fez? Então, ele cortou a orelha com a espada. Jesus mandou os discípulos pararem, explicou que se ele pedisse ajuda para o Pai Celestial, Deus mandaria na mesma hora 12 exércitos de anjos. Mas se agisse assim, como que ia se cumprir o que as Escrituras dizem que é preciso para a salvação da humanidade? Então ele precisava passar por toda dor e sofrimento. Além do mais, a violência nunca é a resposta certa, não é verdade? Então Jesus tocou na orelha do homem ferida e curou ele. Jesus foi obediente a Deus em todo o tempo. Mesmo diante das maiores angústias e dificuldades, Jesus não desistiu de fazer o que é certo, tudo para nos salvar. Que nós sejamos como Jesus e façamos sempre a vontade de Deus, mesmo nos momentos difíceis. E na próxima aula vamos descobrir o que aconteceu depois disso. Então aqui a lição, né, ela faz isso com a gente mesma, ela dá uma pausa para continuar na outra aula. E o que a gente aprende aqui? Que Jesus estava passando por tudo aquilo ali para se cumprir as promessas, como eu já falei aqui e repito. O cumprimento, né, do Antigo Testamento que disse no Novo, né? E as atitudes ali Jesus vai nos mostrando, né, sobre lidar com as situações difíceis, sobre suportar dor e sofrimento, né, em Deus, né? A gente tem que entender isso, né? Sempre buscar na oração, no jejum, na palavra de Deus, o nosso socorro é aqui. Depois que a gente descobre que o nosso socorro a passar pelas dificuldades é aqui, entender isso, né? A gente é outra pessoa, né? Então, isso é um fato muito verdadeiro. E ali, né, quando eles quiseram pegar Jesus, os discípulos já quiseram lutar e brigar a ponto de machucar, né? Cortaram mesmo a orelha daquele soldado. Jesus disse, gente, não é com violência, né? Mesmo naquele sofrimento, mesmo naquela dificuldade, Jesus foi lá e curou, né? Botou a orelha, curou a orelha do homem, né? Sarou ali a dor. E mesmo num sofrimento, Jesus gerou frutos bons. Isso fala com a gente, né? Porque mesmo nas nossas dificuldades, não é porque a gente está passando por algo difícil que a gente vai estar sempre na sofrência, sempre chorando, sempre choramingando, que a gente não pode produzir nada. Não. Nas nossas dificuldades, a gente também pode gerar bons frutos, né? Aprender com Jesus, né? Então aqui Jesus mostrou que a violência nunca é um lugar, nunca é a primeira ação a se tomar. A gente tem que falar isso para as crianças, né? Porque hoje em dia qualquer coisa eles já batem, já empurram, já se bobear já mordem um ao outro, né? Quando é muito pequenininho, então a gente tem que mostrar que não é o certo. A gente tem que falar e dizer que Jesus, ele fez o quê? A vontade de Deus Pai, até o final, né? Ele cumpriu mesmo, né? Então aqui está a nossa imagem, né? Jesus ali curando o homem, né? Mostrando para eles que não era a ação certa. E ali o Judas com dinheirinho, por quê? Porque ele vendeu ali Jesus, né? Ele disse, ó, aquele que eu mostrar para vocês por 30 moedas, né? Então ele trocou, né, as moedas por Jesus. E depois ele se arrependeu muito, né? Então a gente tem que falar para as crianças isso também. E aí a nossa história aqui vai continuar na lição 13, tá? Essa continuação dessa história. Mas aqui eu já deixei as dicas, então você pode ir até aqui, né? Parar a história ali, conversar com as crianças e já estimular elas. Ó, vocês não percam a última aula, que a Pro vai contar como é que foi essa história. Mas o que a gente aprendeu nessa história aqui? Aí você vai conversar, né, sobre o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o que se cumpriu, o que os profetas falaram, né? O que Jesus nos ensina, e você vai ter ali uma conversa com eles gostosa, né? Para você também depois, na próxima aula, concluir. O que eu deixei aqui de dica para vocês? A questão das folhas de combinação, porque teve ali o momento dos ramos, né? Quando Jesus passou com o jumentinho e tal, né? As diferenças do jumentinho, a ajuda ali para encontrar. E também tem aqui as cenas, eu achei bem legal que aqui na nossa lição, ó,
tem as cenas, aqui eu acho que talvez não dá para ver muito na câmera, mas vai ter as cenas para as crianças, né, enumerar os fatos, o que realmente aconteceu nessa aula que a gente passou aqui. Então, a própria lição também já traz uma atividade bem legal, e eu sei que final de ano a gente tem muita coisa para preparar, e às vezes usando a atividade da própria lição já é bem importante para eles, né? E esta foi a nossa aula. Desculpa, tem mais essa atividade aqui também que é recortar e montando, né? Esqueci aqui de passar. Tudo tá onde? Tudo no Drive. Isso aí, nós vamos ver aqui. Onde é que fica esse Drive, Letícia, que tu tanto fala? Tô aqui no canal e não aprendi. O Drive é aqui, ó. Embaixo aqui do vídeo vai ter um link azul ali, ó. Tu vai clicar naquele link. Depois tu vai na pastinha dos primários, porque você está na aula dos primários. Mas se você estiver em outra aula, você vai clicar naquela que você quer, né? E depois que você clicar na aulinha dos primários, você vai escolher aula 1, 2, 3, 4. Como a gente já está na 12, vai ter todas as aulas ali. Você vai clicar e vai estar as atividades ali. Essa apresentação também que eu faço aqui para vocês vai estar ali. Então, tá tudo ali prontinho, certo? Então, é só clicar, baixar. E eu espero vocês na nossa última aula desse trimestre, com a continuação da história aqui, né? Mas eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus essa aula, já é, né? Falando do nosso maravilhoso Jesus. E não esqueça, deixa o seu like, compartilha, fica aqui e acompanha a próxima aula, tá bom? Eu espero vocês. Até mais!